Senhor Newton César de Oliveira Santos. Gravação iniciada por Márcio, muito bom. Agora a negócio tá chique. Agora tem um cronômetro bem no meio da tela. Aí também? Aqui também. Aparece para mim também. Tudo bem contigo? Tudo em paz, e aí, cara? Tudo bem também. Vamos embora então, sem perder muito tempo? Vamos nessa. Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 145. E o tema de hoje é dissolução ou reposicionamento do ego. Bom, eu também consegui fazer esse texto descritivo ontem, né? Eu consegui finalizar ontem, assim, bem próximo, né, de hoje. Mas às vezes surge uma inspiração, algumas coisas que eu vou anotando. Isso aqui eu já tinha anotado em algum lugar e que eu tenho lá um aplicativo de anotações e eu achei, falei, isso aqui acho que dá para elaborar alguma coisa a respeito, né? Então, acho que eu posso começar falando sobre essa ideia bastante comum, que, obviamente, ela derivou, né, desses preceitos filosóficos das filosofias do Vale do Indo, né, que é a ideia da dissolução do ego. E, obviamente, né, a gente tem que considerar que, ao longo do tempo, né, com todas as distorções, né, o famoso telefone sem fio que ocorre inevitavelmente, partindo do princípio, inclusive, das traduções que geralmente não são muito bem feitas ou são imprecisas. Isso migrou para o Ocidente, né, e a gente acabou adotando também essa perspectiva, né, nos meios esotéricos, né, nos meios espirituais, e essa ideia ficou difundida, pelo menos nesse métier aí, nesse campo, onde a gente transita do esoterismo, a yoga, as práticas de meditação. Nesse campo da espiritualidade, é bastante comum essa ideia da dissolução do ego, né? Mas, o que acontece... eu acho que talvez antes... Eu ia falar do restante das ideias aqui, mas eu acho que é bom parar agora aqui, porque eu queria fazer uma contraposição também a um movimento que eu percebo bastante forte, que faz oposição a isso, que é justamente a questão do coaching e da autoajuda, das pessoas enaltecerem o ego, ou seja, dizerem para todas as pessoas, não, você é capaz, vai lá que você pode tudo, você consegue realizar os seus sonhos, muito na ideia de que você, como ego, como entidade consciencial, que tem consciência de si, você pode tudo aquilo que você quiser, você vai conseguir atingir tudo que você quer. Então faz uma oposição bastante grande a essa ideia de dissolução do ego, porque se por um lado você tem esse preceito super antigo, milenar, dizendo que é para ir nessa direção, você tem agora, né, hoje em dia, você tem todo um processo, você tem uma indústria de coaching, uma indústria de autoajuda, levando a outra direção e fortalecendo o ego, né, dizendo que você pode tudo o que você quiser. Então, acho que o primeiro ponto interessante a gente estabelecer aqui, e aí depois eu vou destrinchando a partir do meu texto descritivo aqui os outros aspectos que são importantes. Então, passa a bola para você, já. Não, legal. Não, esse tema a gente já roçou ele várias vezes aí, eu acho que é bem interessante e vamos acabar voltando porque não dá... Sempre que a gente for falar do humano, né, da atuação nossa no planeta, a gente vai acabar entrando nisso. Pensando lá, lendo o descritivo seu e depois pensando um pouco antes da gente entrar para a conversa aqui, eu acho que essa ideia de negativa com relação ao ego, ela deve ter várias fontes. Duas delas que me ocorreram são, primeira, com o advento da nomeação de uma atividade humana chamada espiritualidade, e com tudo que ela implica, ela acabou se contrapondo ao que a gente acabou chamando de materialidade. E por alguma razão, muitos de nós associamos material com ego. Indiretamente. Eu acho que aí pegou muito essa coisa do... Por quê? Querer coisas materiais, desejar associar a felicidade a coisas materiais, ao mundo material, acabou sendo uma coisa negativa, em contraposição com a espiritual do desprendimento. Depois a gente vai até talvez entrar em detalhes com algumas religiões. Esse é o primeiro ponto. O segundo que me ocorreu é Freud. Quando Freud inaugura a psicologia há 120 anos, e ele literalmente coloca ego, superego, id, faz a distinção e tal, também deprecia um pouco essa ideia do ego, a ideia também de associar tudo com sexo também, exageradamente. Claro, foi um pioneiro em certos aspectos, mas acabou trazendo
nesse tsunami que tem sido a psicologia, essa questão negativa associada ao ego. Deve ter outras fontes, mas são duas que me ocorreram. E a gente vai conversar agora, vai ver a contraposição, como é que isso foi construído e como é que a gente enxergaria hoje, né? Na metade da segunda década do século XXI, como é que a gente enxergaria isso hoje? E é interessante também, né, a gente perceber até certos livros, como eu já li também o título, né, de você tentar fazer essa conciliação entre como é que eu adentro num processo legítimo de busca espiritual, ao mesmo tempo em que eu busco a satisfação material. Então, há essa tentativa de conciliar essas coisas, né, que eu também acho que, né, mais uma vez, tentando seguir o caminho do meio, né, que o grande Siddhartha Gautama salientou há pelo menos 3.000 anos atrás. Não, 3.000 anos atrás, não, um pouco menos, né? 3.000 anos atrás seria, na verdade, o brahmanismo, né, o início da coisa. Mas, de qualquer maneira, então, manter um certo equilíbrio, eu acho que é pelo menos uma tentativa louvável de você manter um pouco da sanidade e nunca buscar os extremos, né? Então, eu acho legal também. Bom, de qualquer maneira, voltando aqui à questão inicial, o Jung tem um ponto de vista bastante interessante em relação ao ego. Bom, como muito daquilo que ele escreveu, o professor, digamos assim, sempre foi muito original, né? Então, ele menciona justamente essa concepção que ele possui do ego a uma metáfora. Que metáfora seria essa? A metáfora de uma rolha à deriva no Oceano Pacífico. Então, como é que seria isso? Ele fala que o nosso ego, na verdade, é uma pequena rolha, né? É uma pequena força que se encontra ali no meio do Oceano Pacífico do inconsciente, né? Por quê? Porque a natureza sempre foi inconsciente, sempre esteve imersa no sono instintivo. E a partir do momento que existe uma criatura, né, que passa a ser autorreflexiva, passa a ter esse poder da metacognição, ela cria ali, de uma forma concentrada, um poder que todo o restante do oceano não tem, né? Mas, o que acontece? Como o instinto ele é muito mais velho, muito mais forte, está presente em toda a natureza, e nós somos a natureza, né? Somos parte dela, somos jogados de um lado ao outro, né? Somos, assim, ao bel prazer dessas ondas, das tempestades, das correntes, e temos esse posicionamento megalomaníaco, né? Quando o ego está realmente bastante inflado, de achar que estamos no comando da coisa, né? De ter essa infantil perspectiva de que vamos conseguir dominar a tudo e a todos, sendo que, né, isso seria impossível. Mas, ao contrário do que certos preceitos ou certas ideias que vão em direção à dissolução do ego, né, de você tentar eliminar o ego, enfraquecer o ego, de uma forma bastante efusiva, ele menciona que a rolha tem que dialogar de igual para igual com esse oceano instintivo tão poderoso. Por quê? Porque, da mesma forma que o ego possui ali uma perspectiva completamente diferente do aspecto instintivo, ou seja, ali surge uma criatura que é autorreflexiva, que tem condições de pensar no que está fazendo e quais são as consequências dos seus atos. O oceano também tem uma perspectiva extremamente ampla e extremamente primeva a respeito de aspectos da realidade que o ego sozinho também não poderia obter, ou não teria acesso a isso. Então, estabelecer esse diálogo seria importante para a natureza, porque ele fala a respeito, inclusive, de uma equivalência moral. Ou seja, o ego teria o direito e o dever de dialogar de igual para igual, porque apesar de ser muito pequeno, né, está sempre concentrado ali, né, metaforicamente, né, no tamanho daquela rolha, ele teria esse direito de diálogo porque ele possui um poder que todo o restante da natureza não possui, que é esse poder da metacognição ou da autorreflexão. Então, ele fala que há ali uma ideia de de síntese de valores, onde, por um lado, você tem a metacognição, que é menos comum na natureza, mas a natureza percebeu que isso é algo vantajoso, seria vantajoso você chegar nesse ápice, nesse cume de um processo de autorreflexão. Por outro lado, você precisa ter consciência e dar vazão ao universo instintivo, porque ele precisa se manifestar naquilo que nós chamamos de universo manifesto,
ou naquilo que nós poderíamos chamar de universo dissociado, digamos assim, onde as criaturas dissociadas possuem essa arena na qual elas transitam e se realizam, né? Então, eu acho bastante interessante essa metáfora, porque ela traz um equilíbrio para a coisa que é compatível com aquela busca que eu falei anteriormente, dessa tentativa de conciliar, né, uma dissolução do ego, ou aquilo que as práticas espirituais apontam como uma necessidade, e, por outro, também não esquecer de que somos seres humanos e possuímos esse trânsito pelo mundo, e temos que comer, beber, ter abrigo, as mínimas condições, sabe, de estar presente aqui, de estar se relacionando com o mundo, né? Então, eu achei legal, bastante legal essa metáfora, e queria passar para você para fazer seus comentários sobre isso também. Legal. Vamos lá. Insolitamente. Eu não conhecia a metáfora, achei bem legal. Jung, como um dos discípulos de Freud, que acabou rachando com ele, como todos os principais do grupo do começo, rachou com Freud por várias razões. Uma delas é a interpretação do que era a sombra, a libido e o ego mesmo, é diferente. Quando você falou dessa metáfora, quando você mencionou e escreveu lá no descritivo, eu fiquei analisando por dois aspectos. Primeiro, no âmbito da metáfora mesmo, né? Assumindo que a folha é feita de um material que seria leve o suficiente para ficar boiando, por mais tempestuoso que fosse o oceano, por maiores que fossem as ondas, por piores que fosse a tempestade, ela continuaria boiando, né? Por mais insignificante que ela fosse ser. Daí essa ideia de que, por menor que seja naquele oceano inteiro, ela conseguirá permanecer na superfície. Essa é a primeira imagem que me veio. A segunda é o que você falou agora, a capacidade de reconhecer que o oceano existe e que ele é inconsciente, mas ele exerce um poder e uma pressão enorme sobre mim, eu, ego, consciente disso, e que posso, a partir desse entendimento, navegar um pouco conscientemente dentro dele, é bem legal. É claro que a gente está dando muitos passos além. Dos 8 bilhões de pessoas do mundo, a maioria não tem a mínima consciência que está no oceano inconsciente, né? E muito menos de que tem o mínimo de controle sobre a reação com relação a esse inconsciente. Mas alguns de nós somos, aqui estamos nós falando insolitamente sobre isso, tem vários outros. Mas é bem legal, é bem interessante. Bastante legal, achei bem bem bacana. O que a gente poderia explorar depois era por que vingou essa ideia do ego negativo, né? Do ego a ser eliminado. Porque muitas linhas falam isso. De 3 mil anos para cá, muita gente fala isso. Por que isso vingou? Eu acho que tem muito a ver com a ideia do materialismo, a ideia um pouco do que algumas das religiões monoteístas dizem, principalmente todas as cristãs, que aqui é só inferno, o paraíso é depois que você for. E tudo que aqui é material não presta, não importa. Mas, enfim. Mas acho que também está muito relacionado com os extremos, né? Então, você pega aí personalidades cujo ego era absurdamente inflado e que causaram danos absurdos, né, ao longo da humanidade. Então, personalidades do tipo Hitler, né, sei lá, exploradores, colonizadores, pessoas com ego extremamente exacerbado que passaram por cima de tudo e de todos. Talvez tenham causado também esse aspecto, né? Ou essa ojeriza em relação a, peraí, isso aí não é legal, porque você não pensa nos outros, você está passando por cima de todo mundo. E aí a questão do autoritarismo, acho que também tem um pouco disso nessa... Concordo contigo, mas aí eu acho que é uma interpretação que ficou, um conceito de ego que ficou globalizado e com esse aspecto negativo, né? Tanto é que existem os adjetivos egóico, agiu egóico, egoisticamente, ele acabou assim isso. E a gente pode levar o conceito do ego para outra coisa, né? Para outro nível, né? O que seria uma vida sem ele? O que seria uma existência humana sem o ego? O Bernardo Kessler tem uma metáfora interessante que ele diz que o ego é simplesmente uma forma de saber em qual boca a gente tem que enfiar o garfo. Ou seja, por questão de subsistência, né,
de você ter uma noção de que é importante você se manter vivo, ter, né, as mínimas condições de vida, né, ou seja, ter uma casa, ter alimento todo dia no seu prato, ter condições de se manter vivo o máximo de tempo possível, é função do ego. Então, ele diz que, fora isso, realmente o ego não teria muita importância, uma importância muito mais além disso, né? Mas eu também tenho uma visão que não é completamente contrária a isso, não, mas ela deriva um pouco para um outro lado, depois eu posso falar a respeito, mas aí a minha visão, né, que eu interpreto como sendo o ego. Essa é a melhor parte, quando a gente pensa justamente em coisas... Mas ela não contradiz tudo isso que a gente está falando, não. Eu acho que ela só se estende um pouco mais para um lado em particular. Eu acho que aconteceu isso. A gente se diferenciou das outras criaturas do planeta, mais especificamente dos outros primatas, porque nós continuamos sendo 90% chimpanzé. Sim. Mas uma coisa nos diferenciou. A parte do neocórtex acabou propiciando essa consciência que é capaz de olhar para si mesmo e se reconhecer. E ela pode atuar de várias maneiras. De novo, esse ego, essa coisa, esse poder que a gente tem de olhar para o mundo, de olhar para a realidade e moldá-la, nos faz tanto fazer um estilingue para atacar um outro, como para matar um pássaro, ou como para atacar um inimigo, uma bomba atômica, e também esse mesmo impulso nos faz criar o telescópio James Webb. Exatamente. Coletivamente. Não foi um pode ter tido a ideia, mas é um trabalho coletivo. A gente se comporta muito como chimpanzé e muitas vezes como abelha. A gente colabora sim, a gente abre mão do individual para um bem coletivo. A gente tem muitos exemplos. É que a mídia não ajuda, as redes sociais não ajudam e o viver não ajuda. A gente está muito ameaçado. Por quê? Porque, na minha opinião, como pessoal da teoria integral, 60% ainda é egocêntrico ou etnocêntrico, não está enxergando o resto. Mas a gente tem vários exemplos de colaboração fantástica. Né? Exato. Inclusive na própria natureza. Né? Isso é colocar essa interpretação de ego negativo para escanteio e trazer um outro aspecto. Né? E, de novo, eu assumi a tua ideia. Se existe e foi uma criação da natureza, a questão é direcioná-lo melhor. Não dentro do espectro de possibilidades, tirar do lado patológico e trazer para o lado saudável. Sim. Tudo patológico e saudável. Por isso existe essa questão da palavra reposicionamento no título, né? Porque talvez fosse melhor descrito isso de forma a reposicionar, dando uma função mais adequada ao ego, né? Porque me parece disfuncional, ao invés de ser simplesmente eliminado, né? Seria essa a ideia aqui, né? Mas, voltando a falar dos primatas, porque você mesmo mencionou aí, né, que nós somos praticamente aí 98,% chimpanzés. Existe uma passagem do livro do Jung que é bastante cinematográfica, cara. E aqui acho que perderia muito dessa sensação que eu tive ao ler essa passagem, me veio assim uma imagem de cinema, quando ele falou, que vai ao encontro disso, justamente desse aspecto de como que surge essa ideia da criatura autorreflexiva diante desse oceano instintivo, né, que faz, inclusive, uma analogia, aí, uma ligação com esse exemplo, ou essa metáfora da rolha à deriva no Oceano Pacífico, né? Então, eu vou pedir a permissão pela primeira vez aqui, né, diante dos nossos escassos, mas fiéis ouvintes, né, ou telespectadores, ou seguidores, seja lá o nome que a gente queira dar para as pessoas que nos acompanham, para ler simplesmente esse trecho, né, porque aí você vai entender de que forma espetacular ele conseguiu descrever algo que se encontra dentro disso que nós estamos tentando explorar por aqui. Pode ser? Claro. Então, beleza, é rapidinho, tá? Não é muito longo, não. Então, o trecho do livro do Jung fala assim, ó: mas por que diabos, você pode perguntar, seria necessário que o homem alcançasse, por bem ou por mal, um nível mais elevado de consciência? Esta é verdadeiramente a questão crucial e não considero a resposta fácil. Em vez de uma resposta real, só posso fazer uma confissão de fé. 2 pontos. Acredito que, depois de milhares e milhões de anos,
alguém teve que perceber que este maravilhoso mundo de montanhas e oceanos, sóis e luas, galáxias e nebulosas, plantas e animais, existe. De uma colina baixa nas planícies da África Oriental, observei certa vez os vastos rebanhos de animais selvagens pastando em silêncio, como faziam desde tempos imemoriais, tocados apenas pelo sopro de um mundo primitivo. Senti então como se fosse o primeiro homem, a primeira criatura a saber que tudo isso existe. O mundo inteiro ao meu redor ainda estava num estado primitivo, não sabia que era. E então, naquele momento em que tomei conhecimento, o mundo surgiu. Sem aquele momento, nunca teria existido. Toda a natureza procura esse objetivo e encontra-o realizado no homem. Cada avanço, mesmo o menor, ao longo desse caminho de realização consciente, acrescenta muito ao mundo. Sensacional. Então, cara, me pareceu um momento de epifania dele, assim, né, cara, e de perceber que realmente, e para mim fica cinematográfico, fica fotogênica a descrição, de que forma essa metáfora da rolha dialogando, né, com o oceano, ou seja, a metacognição conversando com o inconsciente, é importante, cara, para o avanço da natureza e para o entendimento que você mesmo mencionou agora há pouco, de que o ego é o ápice ou o resultado de um processo natural, né? Então, eu queria trocar isso com você, te passar. Eu consigo, usando o teu termo cinematograficamente, imagina a situação que ele descreveu. Você está no meio de um descampado, de uma África, alguma coisa, e de repente você toma consciência de que aquilo ao seu redor existe, você atua naquilo. É muito legal. É como se fosse assim: a realidade não veio antes de mim, a realidade não virá depois de mim, a realidade perpassa a mim e eu a enxergo pela primeira vez de maneira consciente. Isso é sensacional. Isso é o ahá. É o momento ahá. É genial. Né? E vai ao encontro também daquilo que as filosofias perenes ou as práticas espirituais nos dizem dos níveis de consciência, né? Porque nada nos diz que esse nível de consciência que nós chegamos seria o final de algum processo, né? Como você mesmo mencionou, que perpassa, e aí cai aquela ficha em diversos momentos, em diversas circunstâncias onde o insight surge de que, cara, o mundo sempre foi o que é. Só que é a gente que muda, é a gente que passa a enxergar o mundo de uma forma diferenciada, né? Então, ou em inúmeros momentos que você se encontra numa situação difícil na vida, né, em algum aspecto que está assolando você, deixando você depressivo, triste, ou não enxergando muita saída para uma determinada situação, e de repente você tem um ahá. Não porque a situação mudou, mas você percebeu que há sim uma possibilidade ou uma alternativa para aquilo que até então eu não percebia como possível, né, cara? Então acho que vai ao encontro disso também, impressionante. E tem mais. Outra coisa que é bem legal, me lembrei agora do pessoal da teoria integral. No momento que essa realidade perpassa, eu identifico uma coisa interessantíssima. Existe um eu que está observando isso. Um eu que está observando e interpretando isso. E ele olha para si, não é o zebu, não é o leão, não é a nuvem. Sou eu que estou olhando para isso e dou nomes, categorizo e passo a interagir a partir daí. Mas deste eu. E aí é que eu acho que depois a nossa conversa pode derivar, como é que esse eu foi se desenvolvendo ao longo da socialização, do desenvolvimento da humanidade e acabou pendendo em muitos dos momentos das nossas vidas individuais e coletivas para o lado patológico. Mas esse eu ele tem que estar aí. Sem esse eu não há a observação da realidade, não há a interpretação da realidade, nem de si mesmo. Sim. Faz parte da autoconsciência se enxergar, dizer eu existo, que aliás é a única coisa que sempre existiu, desde que a gente nasceu. A gente vai mudando, mas o eu sempre esteve lá. É que o eu, do lado patológico, ele ficou uma coisa muito ruim. Ele ficou carregado demais. Ele ficou muito para a parte chakra básico. Existência, para eu existir eu preciso atropelar os demais.
quando a gente já viu que tem outros chakras e muita gente vive nos chakras superiores que são colaborativos, vamos fazer as coisas juntos e tal, mas tem que ter um eu que olhe e interprete a realidade. E mais, que é o que eu mais gosto, esse eu necessariamente precisa se relacionar. E para se relacionar consciencialmente só com outros eus conscientes. Cara, mas eu acho que até a gente consegue rebobinar a fita, né, para aqueles mais velhos, infelizmente para os mais novos não vão saber o que é isso. Em vida atual, né, sem considerar a questão metafísica da existência, a possibilidade de haver vida após a morte, ou a possibilidade de haver reencarnações, acho que a criança ela vai começando a perceber essa ideia de que ela não é a mãe dela, ou de que ela não é o mundo ao redor, e vai tendo essa percepção de que há um observador aqui, eu sou diferente da mãe, eu sou diferente daquela figura que me parece ser o pai, e eu vou me diferenciando do restante, né? E aí você tem uma série de acontecimentos ou de circunstâncias que vão moldando e lapidando esse eu ao longo do caminho, tornando esse eu mais forte e levando ele a diferentes caminhos, dependendo desses caminhos que forem sendo tomados, esse eu vai ficando cada vez mais isolado, ou ele vai compreendendo sim que é um eu diante de outros eus, né, que também são importantes e precisam ser respeitados, e aí você vai bifurcando, né, esse caminho para os extremos, né, mas também pode haver muito equilíbrio aí ao longo da existência, tentando equilibrar esses pratos. Mas eu acho que é o primeiro aspecto a ser avaliado, né, nessa formação do ego. Muito bem colocado. Piaget, ipsis literis. No começo é uma unidade só, bebê e mãe, não se diferencia, depois começa a se diferenciar, o mundo fica mágico, eu escondo minha cabeça, eu acho que ninguém está me vendo, até que eu começo a ver, não existe a interpretação, a visão do outro, o que eu vejo, o outro tem que ver necessariamente. Se tudo dá certo, e raramente dá, se tudo dá certo, o desenvolvimento desse ego, desse eu, ele é saudável, ele consegue se socializar com os outros. Mas geralmente tem muitos problemas do caminho, então ele tem momentos de saudável e momentos patológicos, como todos nós. Mas é assim mesmo que acontece, no âmbito individual e no âmbito social. E isso se exacerba onde? Nos relacionamentos. Nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós está sozinho. Bom, eu acho que uma das formas de você contribuir para que a patologia fique cada vez mais epidêmica é justamente você se deparar com uma cultura que supervaloriza o meio externo e assim, não dá muita vazão para o mundo interior, ou o mundo subjetivo. Ou seja, as coisas transitam no meio objetivo e o mundo subjetivo é algo a ser, enfim, colocado para baixo do tapete por causa de aspectos morais ou aspectos de valores que não encontram respaldo na família, não encontram respaldo no grupo de amigos ou na escola, na igreja e assim por diante, né? E aí você vai jogando coisas para baixo do tapete, formando a sombra, né, que é outro conceito junguiano também. Só uma coisa que você falou no início, desculpa, vai parecer uma repreensão, mas não veja por esse lado. Eu mesmo também acabei muitas vezes achando que era isso, mas investigando mais, lendo mais a respeito de Jung, na verdade, Jung nunca foi discípulo de Freud, não, tá? Eram duas figuras que, no meio do caminho, eles se cruzaram, houve um certo apaixonamento, digamos assim, entre eles, né? Eles acharam que ao longo no meio do caminho eles poderiam um contribuir com o outro. O Jung já tinha uma carreira de sucesso, o Freud também, e eles começaram a trocar cartas, se encontrar, mas depois o Jung percebeu que a coisa era limitada, não dava para ele achava que as interpretações que o Freud dava eram bastante limitantes, e ele decidiu, então, romper com o Freud. Romper o quê? Romper a amizade, mas não que ele era discípulo do Freud, simplesmente já tinha uma trilha, ele já tinha sucesso já com aspectos, eu não vou lembrar agora exatamente, porque faz tempo que eu li sobre a biografia do Jung, mas ele já tinha uma carreira de sucesso lá como psiquiatra, e ele criou alguns aspectos para
acho que todo o aspecto sobre a introversão e a extroversão, né, que a gente fala, pessoa introvertida, extrovertida, ele já tinha criado isso daí antes do Freud, enfim. Então, assim, só para fazer uma correção entre aspas, tá, para ficar um pouco mais preciso com a história, eram figuras que eram separadas e namoraram durante um certo tempo e depois, né, seguiram. Na verdade, você tem razão. Na verdade, me lembrei agora, tinha um grupo, que o Freud era o líder e foi o primeiro a publicar, né, na época. Tinha um grupo, era Freud, Jung, Adler, Otto Rank e uma série de pessoas que conviveram juntos. É que Freud era a figura eminente, né? Então todos os outros passaram a ser vistos como discípulos. Mas você tem razão. Uma coisa que eu queria deixar, que você falou agora que eu não queria perder, é o seguinte: lembra dos níveis de consciência? É sempre bom lembrar. Parece que eles são fatos, existem níveis de consciência. As pessoas geralmente crescem mesmo do egocêntrico, o etnocêntrico, o mundocêntrico, o cosmocêntrico. Mas é interessante, o ego está sempre lá. A ideia do transcende, inclui, ele sempre está lá. O chakra do topo da cabeça, o chakra sétimo, ele está lá. A ideia é que ele nos governe, ele seja o principal veículo da nossa interpretação e atuação no mundo, mas eles só chegamos lá depois de passar por todos os outros, e todos os outros sempre estarão lá e têm sua função. Se um bandido vier atrás de mim com uma arma, não vai ser com chakra coronário que eu vou resolver o problema. Não vai ser. Vai ser com correr ou lutar. É chakra básico puro. Ele sempre está lá. A grande sacada, parece, é saber usá-los, saber usar cada mecanismo em cada situação. E você mencionou um negócio agora que me fez lembrar um outro aspecto que pode ter contribuído realmente para a formação do ego, que é justamente essa questão da sobrevivência, né, imediata. Então vamos apelar agora para Donald Hoffman, porque Donald Hoffman lançou um livro falando a respeito desse aspecto de que nós evoluímos de forma a nos adaptar ou sobreviver, né, às condições dos diversos ambientes, e não como forma de ter acesso à verdade, né? Então, o que acontece? Se nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que existe, seríamos atropelados pela quantidade excessiva de estímulos, né? Então, necessariamente, se há uma condição, isso nós tratamos inclusive em outros episódios, né? A condição de personagem dentro de um cenário, né? Essa condição, ela parece ser inescapável. Porque se a gente fosse espelhar, né, dentro do nosso universo subjetivo, da pele para dentro, espelhar o que existe lá fora, seríamos completamente vítimas, né, de um universo bastante perigoso para nós. Então, sei lá, diante da quantidade de estímulos, você ficaria perdido no meio da savana, daria tempo sossegado para um leão vir, e você estaria ali parado, né, e comer você vivo. Ou você viajando na maionese com tantos estímulos, você está caminhando na beira de um penhasco, pum, cai lá de cima e morre. Então, em termos evolutivos, não é vantajoso para a gente ter acesso a tudo aquilo que existe. Necessariamente, temos que ter menos estímulos, menos acesso do que aquilo que existe lá fora. Também existe um outro aspecto que pode ter contribuído para a formação do ego, que seria esse modelo de identidade pessoal, é o fato de que, não havendo esse espelhamento, né, ou seja, não batendo o subjetivo com o objetivo, porque dentro e fora também aí a gente vai entrar na concepção dualista, da unidade das coisas, não vai servir para o... Porque assim, as metáforas servem até certo ponto, né, cara? Para além deles, se a gente continuar forçando a barra, ele perde a sua capacidade de expressar. Mas, não havendo esse espelhamento, né, a gente percebe que há essa necessidade, então, de você... Opa, peraí, então, agora eu, como um indivíduo, como uma entidade que possui esses limites, eu preciso me proteger, eu preciso garantir a minha sobrevivência, eu preciso tomar conta de mim mesmo, né? Preciso tomar cuidado com certas coisas, né? Predadores, penhascos, intempéries e por aí vai, né? Então, eu acho que, em termos evolutivos, faz sentido pensar que o ego precisou ser formado em determinado momento para garantir simplesmente a continuidade da espécie, né? Isso não só a nossa espécie, mas todas as espécies, mas parece que, né, na espécie humana essa questão do ego, do indivíduo, é mais forte do que em outros. Hoje você tem animais que se organizam por comunidade, você tem, por exemplo, as sociedades das formigas,
cupins, né, e outros insetos que trabalham em comum, e aí a individualidade não é muito clara, ela realmente não é muito visível, mas em outros grupos de animais, como mamíferos, isso parece que começa a aparecer, né, indivíduos com personalidade, sei lá, em cães, a gente consegue perceber que cada cão tem uma personalidade, gatos já percebe que tem uns certos trejeitos para um indivíduo, e culminando no homem, o ego, né, parece que ganhou essa força toda. Né? E quando ele está bem desenvolvido, ele entende a necessidade premente de viver na diversidade, né? Dois comentários com relação ao que você falou, que é bem legal, com relação à ideia do Hoffman, que é genial. A gente não tem capacidade de adquirir, de absorver todos os estímulos que vêm. Então, a natureza é sábia, ela nos traz limitações. Então, por exemplo, não somos capazes de ter telepatia a todo tempo e não seríamos capazes de aguentar o tranco. Não somos capazes de lembrar de todas as vidas anteriores porque não seríamos capazes de encarar o tranco. E, indo no concreto, o excesso de estímulos causado pelas redes sociais hoje está colapsando uma série de pessoas que está perdendo o controle porque acha que tem que abarcar todas as coisas e está afundando no excesso de estímulo. Né? Isso é uma coisa bem interessante de colocar. Só uma coisa que você falou também que eu acho que é bem legal. Como, principalmente aqui no lado de cá de Greenwich, como a gente costuma falar, no Ocidente, né? Como o inefável, o subjetivo, ele aparentemente não serve para a gente sobreviver, ele não é muito útil, a gente deu muita importância para o material. Comida, abrigo, moradia, família. Por isso que a gente ficou muito materialista. E isso é um erro. Esse talvez seja um dos grandes pecados, uma das maiores acusações. Damos muita bola para o material. Então, o surgimento da década de 60, dos hippies, do movimento, vamos olhar para o outro lado da história da nossa outra faceta, vem daí. Mas do lado de lá também aconteceu isso. Nas grandes tradições de lá, do budismo, do taoísmo, etc., houve uma desvalorização do material, inclusive do próprio corpo. O corpo não é muito importante, porque o que importa verdadeiramente é o inefável. Tanto é que um dos livros do Ken Wilber, ele chama de A Religião do Futuro. Ele faz uma avaliação de todas as religiões, como elas deveriam ser, e ele pega o budismo como um exemplo de uma religião que foi capaz de olhar para si mesmo e ver que era necessário mudar, porque o crescimento dela e a visão da realidade era diferente. Então, por exemplo, quando o Buda dá a grande sacada dele, puxa, o sofrimento vem do apego, uma série de coisas, legal. Ele vem com o conceito de samsara, vem com o conceito de nirvana, bárbaro. Mas nu e cru. Segundo o Ken Wilber e as pessoas que estudam, o budismo teve pelo menos 3 grandes sacadas, 3 grandes viradas, que peraí, nem tudo que é material é negativo. Nem tudo que é do samsara é negativo. Essa teria sido uma das viradas. A segunda virada poxa, eu posso transformar o negativo em positivo, eu posso transformar minha vida com relação a isso. A terceira virada seria, peraí, samsara, na verdade, samsara e nirvana é a mesma coisa. A dualidade, o não dual é uma coisa só. É a gente que deculpa isso daqui. Então, foi uma religião que foi capaz de olhar para si e ir mudando, e se transformando. A maioria fica pétreamente presa ao seu fundamentalismo e não vai adiante. E nos deixa cindidos. E pegando o gancho do que você falou agora sobre a dualidade, poxa, vamos, né, apelar mais uma vez aqui à metáfora da rola e o oceano, né? Ou seja, da metacognição, da autorreflexão concentrada em um ponto minúsculo, em contraposição ao gigantismo do Oceano Pacífico, do inconsciente ou do oceano instintivo da natureza, como aspectos duais, né? Ou seja, o subjetivo e o objetivo, a metacognição e o instinto, como formas de se caminhar, né? Tendo 2 pernas, você consegue caminhar ao longo da evolução. Então, um precisa do outro. Então, mais uma vez, apelando, né, para aquela outra metáfora também budista, né? Ou seja, se você esticar demais a corda, ela estoura. Se você como é que é? Se você esticar demais a corda, ela estoura. Se você não esticar nada, ela afrouxa. Não esticar se você afrouxar, ela não vai tocar. Então, assim, eu proponho a metáfora e esqueço no meio do caminho, né? É complicado. Que já é os primeiros sinais de Alzheimer, cara.
Ai, caramba. Ou Covid. Mas, enfim, cara, você percebe que, do ponto de vista da unicidade, fica difícil você perceber como é que o caminhar ou a evolução poderiam ocorrer. Porém, a partir do momento que existe dualidade, você percebe que há conversa, há diálogo, há formas de você, através de um passo, um pé e o outro mais adiante, você conseguir caminhar e evoluir, sendo esse aspecto também apelativo em relação a outros episódios que a gente menciona que o profundo teria que evoluir, né, que Deus seria uma condição, um processo em andamento e não algo solidificado, né? É bastante interessante isso. Legal, vamos além, vamos insolitamente além, com a mesma metáfora do Jung que você começou o programa. Legal, eu tenho consciência autorreflexiva, eu sou uma rolha no oceano. Eu percebi que eu estou dentro desse oceano. Por quê? Porque a natureza foi tão sábia e soube que eu não aguentaria o tranco de encarar todos esses estímulos que vêm a mim. Então, alguns eu reprimo, alguns eu transfiro, e eu não consigo abarcá-los todos. Porém, no momento que eu tenho consciência disso, eu começo a procurar enxergar essa minha sombra, eu só vou ser curado, eu só vou sair do lado patológico para o lado saudável se eu for capaz de olhá-la, entendê-la e abraçá-la. No momento que eu faço isso, nós não somos mais dois, nós passamos a ser um. Exato. Exatamente. E essa é a grande sacada. O ego saudável, ele absorve esse inconsciente aos poucos, ele vai crescendo, ele vai inchando, no bom sentido, não maradonicamente, mas ele vai crescer, com todo respeito aos agentes, ele vai crescendo e vai ganhando corpo no sentido de cada vez mais consciente, cada vez abarcando mais, na medida da sua capacidade de entendimento e absorção. Exato, que é exatamente a ideia da individuação, que é o processo que Jung propôs também, de que não devemos procurar a perfeição, mas sim a completude. Então, vai ao encontro disso também, vai ao encontro do episódio anterior, né, que a gente estava falando a respeito da redenção da inconsciência divina, justamente dando vazão para que nessas conversas, e veja só, olha que aspecto que me ocorreu agora, outro insight. Se a rolha é extremamente minúscula diante da imensidão desse oceano, precisariam de muito mais rolhas, e aí talvez justificasse a necessidade de tantas pessoas, né? Isso falando em termos de planeta Terra. Porém, universo afora, sabe-se lá, né, quantos outros indivíduos autorreflexivos poderiam fazer jus a esse universo inconsciente para que ele pudesse ter ancoragem na esfera material, né? E aí, por esfera material, não estou querendo falar nada, não estou querendo ser contraditório em relação a gente está sempre batendo no martelo de sermos antimaterialistas, mas daquilo que nós entendemos por materialidade como o universo manifesto, né? Então, me parece coerente pensar de que, poxa, daí advém a necessidade. Não sei se 8 bilhões talvez seja um número saudável, talvez menos do que isso, né, diante dos recursos que são limitados desse planeta, mas uma quantidade razoável de pessoas para permitir que haja uma civilização, e essa civilização ser autossustentável, me parece razoável dentro de tudo isso que a gente vem falando desde o início desse episódio. Legal, e viajando ainda insolitamente na mesma metáfora. À medida que mais rolhas surgem e mais níveis de consciência surgem, isoladas, elas vão ficar ao léu. Mas se elas forem capazes de se juntarem e formarem um bloco coeso, aí talvez haja a possibilidade de navegação neste oceano. Exato. E o número de 8 bilhões, que eu acho que a maioria das pessoas sempre questiona, é muito, é pouco, a gente não sabe. Imagine 8 bilhões num nível de consciência muito baixo, é o que a gente está vendo hoje. Parece que está fadada ao buraco. Mas se desses 8 bilhões, sei lá, metade tivesse na metade do planeta, 4 bilhões tivesse na metade do caminho ali, chácara coronário ou para cima, mais mundicêntrico, a nossa relação com o planeta seria diferente. Chácara cardíaco, né? Não coronário. Cardíaco. Sim, então assim, aí a gente cai talvez também naquela ideia, né, acho que um dos primeiros episódios que nós propusemos, realizamos aqui, que era do centésimo macaco, né? De repente, se você tem uma quantidade suficiente de pessoas, não precisam ser todas,
isso gera um movimento em massa forte o suficiente para fazer as coisas mudarem radicalmente. E outra coisa que me parece bem interessante, o oceano sempre estará lá, o inconsciente sempre estará lá, porque ele vai ser sempre gigante. Ele é o cenário. Sim. A metáfora que a gente usou é o teatro, né? O que a gente pode fazer é cada vez mais, à medida que a gente eleva o nosso nível de consciência, a gente toma mais consciência do palco e começa a usá-lo em todos os sentidos. A luz, o espaço, a plateia, joga com a plateia, o cenário, mas ele sempre estará lá, uma parte consciente sempre estará lá, porque faz parte da nossa constituição. Mas olha só, de toda essa conversa, o que é comum a tudo isso? Tem que ter um eu. Tem que ter um eu para poder cranear com relação a isso, entender isso, pensar com relação a isso, reconhecer erros e acertos, trabalhar o empirismo, reconhecer o inconsciente. Reconhecer que o inconsciente existe é genial. É genial. É um passo muito adiante. É genial. Reconhecer que tem um eu aqui e tem um outro eu aí, que tem um inconsciente. É genial. É genial. E também me ocorre essa ideia de que tem que haver, se como você mencionou, tem que haver um ator nesse teatro. Essa ideia também da diferenciação ser extremamente necessária, porque se não há uma diferenciação, o ator se confunde com o cenário. Se há uma confusão entre ator e cenário, não há peça, porque não há mais trama, não há mais história, porque você se dissolve no ambiente, né, e a partir daquele momento não há nada a ser narrado, nada a ser contado. Né? Então, é imprescindível que haja um eu, que haja um indivíduo, mas que ele faça isso que você mencionou, de que ele tenha cada vez mais consciência de que está separadamente desse ambiente. Como é que eu posso me interrelacionar com o público, chamar as pessoas, como é que o meu domínio de palco vai contribuir para que eu envolva as pessoas, envolva a plateia nesse teatro, né, que elas me acompanhem, que se emocionem e que eu posso fazer dessa peça algo inesquecível, algo que contribua ao longo da minha existência para que eu deixe a vida melhor, né? É o desempenho do eu nesse teatro, me ocorreu agora isso, é o desempenho do eu desse teatro que dá direcionamento à evolução. O Big Bang não é uma coisa que aconteceu lá atrás. O Big Bang está ressoando em nós até hoje. Foi poético agora, hein? Mas, se a gente for fundo, olha que louco. Se a gente é capaz de pensar nele, de saber que esse movimento aconteceu e que nós somos parte dele, a evolução não é uma coisa que aconteceu ou vai acontecer. É através de nós. A gente pode dar um direcionamento neste planeta, localmente ou globalmente. Aí acho que você matou, porque o através é importantíssimo, cara, porque é aquela questão de que você fala, de que você mencionou ao eu ler aquele trecho do livro do Jung, de ser algo que perpassa a gente, né? Então, qual que é o problema do ego disfuncional? Tipo, eu não quero nem saber, vou fazer aquilo que eu bem entender, esquece a natureza, esquece o inconsciente. Imagina, eu vou determinar conscientemente aquilo que é certo, que é errado, que é possível e impossível, e aí tiver um mundo, né, nesse caos, porque temos aí vários egos, né, dissociados de tudo, de todos, dissociados inclusive de si próprios, né, porque a parte do inconsciente é completamente ignorada, fazendo o que bem entende. Então, se há essa percepção de que, a percepção que o Jung teve, né, ao olhar para aquela planície, perceber os animais, os rebanhos ali pastando inconscientemente, e ele perceber como parte daquilo, mas em um nível acima, porque ele percebe, opa, tudo isso aqui existe. Se cai essa ficha, se há esse insight, a partir daí então eu percebo, poxa, eu estou em um cenário que havia há muito tempo, há bilhões de anos antes de mim, e eu tenho uma função nesse cenário. Então, a vida não existe para me servir, eu vou servir a vida. Então, a questão do através, a palavra que você utilizou, é crucial aqui para fazer essa diferenciação. E muito legal o que você falou, esse resumo foi muito bom. E outra coisa que me ocorreu no momento que a gente não é indivíduo, a gente é coletivo, cria-se um outro aspecto, que é outra das linhas de inteligência que a gente já falou do Howard Gardner, né? Inteligência emocional, inteligência social, que é a inteligência moral. A moral só vem a partir do momento que eu tenho que conviver com você. A gente tem que ter esse substrato comum para a gente poder conviver.
Como é que faz para viver 8 bilhões de pessoas, mais todas as criaturas vivas do planeta? Moralmente, a gente está no o centro de gravidade moral da humanidade ainda está muito baixo, que a gente não conseguiu ver. E é possível, olha só, é possível você ter um nível moral muito baixo, mas um nível cognitivo muito alto. Exemplo clássico do pessoal da teoria integral dá: médicos nazistas. Fantásticos, mas cognitivamente aqui em cima, mas moralmente isso acontece. Então a gente tem que buscar todas as linhas de desenvolvimento. E o que perpassa todas essas linhas? O eu. Exato. Não, o eu está sempre lá. Exatamente. Bom, mas encaminhando para o final aqui, faltando 6 minutos, eu acho que é só para, né, fazer jus aqui aquilo que eu havia prometido, né, da minha interpretação, né, do que seria o ego. Eu enxergo o ego, cara, isso eu percebi quando estava escrevendo meu livro, porque quando eu escrevi o livro eu percebi, bom, eu escrevi muito rapidamente aquele livro, né, foi um recorde, assim, em 8 meses ele estava pronto. Mas o que eu percebi é que o meu ego ali, ele simplesmente funcionava como um tradutor. Um tradutor do meu inconsciente, ou um tradutor daquilo que as filosofias perenes denominam de espírito, eu superior, seja lá o que for. É preciso o ego no meio do caminho. Por quê? A linguagem que eu trago do inconsciente, ou eu trago desse plano abstrato, ela é a linguagem dos símbolos, das metáforas. E eu preciso encontrar uma forma de transformar isso em palavras, né, para que haja uma troca com esse ambiente que nós estamos aqui, né, na língua portuguesa, né, de uma forma que faça justiça a esse diálogo, né, e que vocês entendam aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou tentando transmitir. Então, o ego é simplesmente isso, uma forma de conseguir ficar hábil nessa tradução, né, conseguir ouvir a voz do inconsciente, ou aquilo que o próprio Bernardo Kessler denomina de daimon, né, que seria, não é o conceito de demônio, né, mas daimon, né, da filosofia grega, a ideia de haver um espírito, uma entidade que precisa se manifestar através das pessoas, que seria uma entidade da própria natureza, né, como se fossem os elfos, como se fossem, sei lá, qualquer outro tipo de entidade vinculada à natureza. Ele precisa achar uma expressão humana para se manifestar. Então, para mim, o ego seria isso, uma forma de fazer esse meio do caminho, né, de fazer essa tradução, de conseguir transitar pelo mundo, sabendo que você é simplesmente um intermediário. O ego ele não é a origem de nada, ele simplesmente está ali para ter a função dele, que é conseguir passar isso adiante, passar essas ideias, mas ele é simplesmente um cara não, né? Um modelo de identidade pessoal no meio do caminho para fazer ou permitir esse diálogo, essa conversa. Não, muito legal. Sabe o que me ocorreu, te ouvindo? Ele funcionaria como uma interface. Ele não é o cérebro, ele não é o cérebro, ele não é a alma, ele é essa interface que permite que essa consciência venha, perpasse esse corpo físico que se relaciona com outros corpos físicos que têm outras interfaces que são outros egos, que são necessariamente diferentes, porque a diversidade é importante, a natureza e o universo mostra que é diferente, e que eles se relacionam como? Criando sistemas de comum acordo, linguagens, moral, ética, uma série de coisas comuns, porque só existe evolução, só existe crescimento no relacionamento, e o que se relaciona são essas interfaces que se permitem. O que aconteceu? Como ficou? Historicamente, se deu mais importância à interface do que a mensagem, do que a consciência em si, o ego virou inimigo. Ele tem que ser eliminado. Né? E a proposta nossa é, interpretando ele como essa interface, não, ele tem que ser reposicionado, ele tem que ser educado e colocado no seu devido lugar para funcionar bem, para fazer o sistema rodar. Exato. Não, você matou a pau. Acho que interface é a palavra adequada. Usei tradutor aqui, mas, né, poderia ser trocado por interface sem problema algum. É justamente essa ideia. Cara, é sensacional, é bem isso, porque entendendo que somos interfaces, a gente consegue fazer com que esse fluxo natural continue, não seja bloqueado, porque é isso que vem acontecendo, né, com o ego disfuncional. Ele simplesmente bloqueia o inconsciente, ele bloqueia a força da natureza. Aliás, ele encara a natureza como se fosse sua inimiga, ou, no máximo, um recurso a ser explorado.
né? Mas não como parte de si próprio. Então, assim, é como se a gente fosse canibais, né? A gente estivesse amputando partes de nós mesmos em função de uma figura que está muito fora de sua função, né? E precisa ser reposicionada no seu devido lugar para que ele passe a ter essa função sadia, né? E não eliminada ou dissolvida, como foi o início desse papo aqui que a gente propôs de algumas linhas de interpretação dizendo que o ego precisa ser eliminado. Né? E a interface atuando de maneira sadia, ela vai tender para a colaboração, para a empatia, para a compaixão. A interface se comportando, geralmente é medo, é ameaça, é tudo que a gente já viu atrás. Quando os chakras básicos estão prevalecendo, ela vai ser violenta, ela vai ser reativa, ela vai ter esse comportamento que levou as sociedades em geral a criticar o ego por causa da prevalência dessa interface. Exato. E você mencionou o medo, né? Seria a oposição ao amor, né? A gente acha que a oposição ao amor seria o ódio, mas não, na verdade é o medo, né, cara? Isso também, a gente acho que deu umas pinceladas sobre isso em alguns episódios, né? Nosso amigo lá, como ele chamava lá do Tom Campbell, né? Ah, Tom Campbell, ele fala sobre isso, né? Exatamente. Mas aí é papo para um outro episódio, não vai dar tempo aqui, né, cara? Bom, já nos encaminhando aí para 1 minuto cravado. Passou rápido esse episódio, hein? Foi muito rápido. Ah, não, tá 56. Eu tô acompanhando porque tem dois reloginhos aqui. Ah, não, tem ainda uma rebarbinha aqui, cara. Vou aproveitar, ó, 4 minutos só. Então, beleza. Não, então acho que assim, cara, para mim fica bastante satisfatória essa, não conclusão, digamos assim, né, mas esse insight sobre a interface, cara, né, o tradutor ou a interface, tanto faz aí no meu caso, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas reconhecendo a sardinha do seu lado, né, e aí, né, de que a interface talvez seja uma definição melhor. E legal, já te cortei, desculpa, mas a ideia de que a espiral do crescimento ela vai estar sempre indo e voltando. Então, vai fazer parte tombos, quedas, recaídas, reações ruins da interface, é do jogo. O nível de consciência cada vez maior vai saber lidar com ela e reconhecer quando ela está sendo exagerada, quando ela precisa de ajuda, quando o que ela não entende, quando o inconsciente está sendo muito grande com relação a ela, mas se ela lembrar sempre que, na verdade, não existe dois, não é eu e outro, somos uma coisa só, ela tende a crescer e ir adiante. A realidade tenta nos mostrar que não, que a gente está separado. Esse é o grande problema, né? A separatividade é o nosso grande problema. A gente está sempre lembrando a nós mesmos, e principalmente essa interface, de que é uma ilusão essa separação. No fundo, é tudo não dual. Mas a natureza também é sábia. Para estar aqui nesse nível, a gente está enxergando separadamente por uma razão. Por uma boa razão. E é interessante também, né, usando mais uma vez a ideia do teatro e do ator, né? Se não há um ator, porque assim, se você se confunde com a plateia ou se confunde com o cenário, não há peça, não há teatro, né? Mas a partir do momento que você entende que é preciso ter um ator, e cada um de nós, em algum momento, vai ser um ator, não podemos ficar apenas na plateia, a gente vai ter que subir nesse palco em algum momento, isso dá flexibilidade ou dinamismo para esse jogo, né, para que o jogo possa acontecer. Né? Caso contrário, vai ficar simplesmente, né, aí seria o oposto, o outro extremo, né, de você dissolver o ego, aí você volta para uma estabilidade que talvez seja primitiva e a gente saiu dela, né? Primitiva no sentido de origem, tá? Não no sentido de algo necessariamente mais inconsciente, tá? Mas tinha um outro ponto que você falou, cara, e agora me fugiu, que eu achei legal de lembrar. Poxa vida, acabou fugindo. Que é tanta coisa, né, cara? Acabou esquecendo. Para aproveitar o gancho, a sabedoria individual e coletiva seria encontrar a capacidade de contar histórias, peças cada vez mais interessantes que façam os atores e a plateia se entenderem cada vez melhor e refinarem cada vez melhor essa interface. Sim. Muito bem.
Concordo contigo. Seria uma forma de você permitir que outros níveis do jogo sejam alcançados, conquistados, talvez até ampliados, fazendo com que o jogo fique cada vez mais complexo, mas ao mesmo tempo cada vez, talvez agora, puro chute, mais seguro, mais estável para os propósitos do universo, porque você vai criando camadas cada vez mais ancoradas na realidade. Isso vai dando tração para que o universo tenha condições não apenas de continuar, mas para se manter, assim como, né, aquele título famoso do livro Os Semeadores de Vida propõe, de que a gente seja mais lá na frente, não apenas criaturas autorreflexivas, mas com capacidade de serem mantenedoras desse universo que tomou posse de si próprio e reconheceu de que, olha, eu existo e eu preciso zelar para que eu possa continuar a minha existência. Bem sacado, muito bom. E agora sim, cravou aí 1 hora. Então, eu queria aproveitar para agradecer a você mais uma vez pela sua participação, sempre fundamental para que eu consiga, tá vendo, ó, dissociado de você, dar prosseguimento a uma ideia. Eu sozinho jamais seria capaz de fazer isso. E agradecer também aos seguidores aqui do nosso canal, pedir para que eles, né, incentivem outras pessoas a participar, né, quem conhecer algum amigo que talvez possa estar interessado nos assuntos que nós discutimos aqui, vai ajudar o nosso canal a crescer. Muitíssimo obrigado e até a próxima segunda-feira, não. Ia falar segunda-feira, não. A próxima quarta-feira agora, porque a gente mudou o dia com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Fechou, Roberto. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.